Olá, sejam todos bem-vindos para essa nossa live de iniciação do desafio Cumprindo Metas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e também para você que vai me assistir depois na reprise, seja muito bem-vinda. Oi, Lilian. Lilian, minha mãe também já está ali de contra-regra me ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós começamos oficialmente o desafio Cumprindo Metas, né? E por que começamos oficialmente? Semana passada a gente fez um esquenta, mas hoje eu vou colocar um pouco mais detalhadamente como a gente pode ir dando passos para que essas metas nossas sejam realmente realizadas e cumpridas em 2022 e não fiquem só no papel. Oi, Geisiane, seja bem-vinda. Então é muito importante, né? A gente faz toda uma preparação, tem toda essa alegria agora do final do ano de colocar algumas metas no papel e depois, tristemente, lá no final de dezembro, a gente se confronta que nós na verdade, não colocamos em prática, só fomos tomados daquela energia do final do ano. Então, eu comentava isso com vocês a live passada, né? Eu ia falar o ano passado já, semana passada. Mas hoje eu quero dar também alguns passos concretos. Então, a cada semana, nós vamos aprofundando passos concretos de como colocar e como vivenciar e evidenciar essas metas que nós vamos escolher. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque elas não vão ficar só ali na mente e nem só no papel, mas elas vão se tornar passos concretos de realização. E aí, na semana passada, eu falava sobre a importância da gente aliar metas à mudança de hábitos, porque muitas vezes nós não mudamos, não conseguimos realizar as nossas metas porque nós não mudamos os hábitos. Então, nós precisamos nos fortalecer para poder conseguir alcançar essas metas. Haja visto que as metas elas são algo novo na nossa vida. E o nosso cérebro, esse danadinho, ele não gosta de coisas novas. Ele gosta de seguir uma rotina, tudo muito certo, do jeito que ele é acostumado, porque assim ele não cansa, não gasta energia e nos preserva a vida. Mas as metas novas são necessárias, não é verdade? Se nós queremos estar num outro patamar de vida, evoluir no nosso dia a dia, na nossa vida, nós precisamos de metas novas, nós precisamos nos renovar. Por quê? Nós temos que pensar assim: se nós chegamos até aqui com tudo aquilo que sabemos e aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos e conhecemos nos trouxe até aqui. Para a gente ir além, para um outro nível, para um outro patamar, nós precisamos então adquirir novos conhecimentos, adquirir novas metas, novos hábitos e novas práticas. Senão, a gente vai continuar nesse patamar aqui que nós estamos. Então, eu quero fazer com vocês esse desafio. Eu já fiz esse desafio agora no ano de 2021? Sim, fiz. Eu estou acabando de concluir as minhas 3 metas. E por isso que eu achei muito legal, porque para mim foi leve fazer esse desafio. Então, Janá, seja bem-vinda. Eu pensei assim, já que para mim foi leve fazer esse desafio, eu quero levar também para aquelas pessoas que me seguem, para que elas também sintam essa leveza e consigam chegar num período, né, de finalização desse desafio com as suas metas concluídas e com metas que foram fáceis de ser colocadas em prática e que ajudaram principalmente no crescimento, na evolução. Então, isso é muito importante, porque quando a gente começa a perceber que todo aquele nosso esforço, aquela nossa dedicação,
ele está se tornando um ganho para nós, então isso vai dar uma qualidade a mais para a nossa vida, né? Então, por isso que eu decidi continuar fazendo os meus desafios, mas abrindo para vocês que me seguem. Então, eu vou fazer esse desafio junto com vocês, escolhendo as 3 metas e fazendo passo a passo esse desafio dessas 3 metas. E nós vamos então, esse desafio ele vai durar quando? Né? Esse desafio ele já começou semana passada, hoje a gente está abrindo oficialmente, e ele vai durar até o dia 9 de março, isso mesmo. Onde nós vamos estar completando 87 dias de desafio, implementando essas metas novas na nossa vida. E por que 87 dias? Para a gente adquirir um novo hábito, a gente precisa vivenciar esse hábito aos poucos e constantemente, dia após dia, porque senão ele não vira hábito. Então, se eu escolho uma meta hoje e depois pego essa meta lá em março, ou em abril, ou até mesmo em novembro, ela não virou um hábito e ela não se concretizou porque faltou constância na vivência dessa meta. Então, é muito importante nós treinarmos, colocarmos essa nossa meta escolhida por nós como um treino diário. Então, isso é muito importante, porque sem a constância não há transformação, não há mudança. E aí vocês podem até me dizer, né? Nossa, mas para mim é tão difícil ser constante em alguma coisa. É tão difícil pegar uma coisa do início dela e levá-la até o término. Por quê? Eu mudo, às vezes eu esqueço. Então, o desafio cumprindo metas, ele está proposto para agregar vários valores na nossa vida. Talvez a gente não consiga terminar alguma coisa porque a gente esteja sozinho naquela empreitada que nós decidimos começar. E aí bate o desânimo, bate o desconforto, bate as dúvidas, né? Será que vai dar certo? Será que eu tenho força? Então, de vez em quando vai bater aquela falta de força que acaba trazendo outros bloqueios. Então, por isso que o desafio, ele tem uma proposta simples: cumprir as metas que nós elaboramos no final ou no começo do ano. É simples, mas ele é carregado de valores. Por quê? Para cumprir essas metas, nós vamos nos cercando de outros valores que vêm agregando e que no começo, né, quando eu comecei a fazer esse desafio com a minha mentora e com outro grupo, né, que eu participava, parece que no começo esses outros valores, eles não estão tão claros para a gente. Mas no decorrer da realização das metas, ele acaba se tornando cada vez mais claro. E o legal de fazer o desafio cumprindo metas é que cada um vai escolher as suas metas. Então, muitas vezes, por exemplo, a meta que os outros colocam para nós é como, às vezes, aquela senha que já vem pronta do banco, né? Quando a gente abre uma conta nova num banco e tal, e já vem com uma senha pronta. Vocês repararam que a gente nunca lembra aquela senha? Por quê? Porque aquela senha não tem ligação nenhuma com a gente. Ela não tem nada a ver com a nossa vida, então a gente não consegue linkar aquela senha. E aí dá um problema, porque todas as vezes que a gente tem que usar, a gente precisa recorrer, né? Oi, Adaísa, seja bem-vinda. A gente precisa recorrer onde a gente anotou aquela senha. Às vezes é perigoso ser roubados e aí roubar essa senha. Eu tive até uma colega que carregava a senha dentro da carteira no ônibus e foi roubada a carteira e, é claro, roubaram o cartão com a senha lá. E aí, coitada, eu tinha acabado de receber o pagamento, foi um transtorno.
Então, essas metas que os outros elaboram para nós, ou que a gente acha bonito os outros fazerem, elas têm a mesma eficiência da senha que nós recebemos do banco, né? Ou seja, ela é uma coisa alheia à nossa vida, alheia à nossa realidade. E aí o que acaba acontecendo? A gente não se sente motivado para lembrar dela no dia a dia. Ela não se torna parte da nossa realidade. A gente não escolhe algo que vai agregar na nossa vida. Mas a gente já escolhe algo, né? Como eu falava semana passada, a gente escolhe algo simplesmente por escolher. Simplesmente porque nós estamos no boom do momento, porque outras pessoas escolheram, alguém da minha família escolheu e deu certo, e eu vou escolher também. Então, essas metas, elas são escolhidas assim aleatoriamente, elas ficam perdidas no tempo e no espaço, né? E elas não agregam. Por isso que é tão fácil esquecê-las, porque elas não fazem sentido. Agora pense vocês, naquela senha que nós escolhemos para os nossos aplicativos, que nós escolhemos para a nossa conta no banco, né? Aquela senha, ela tem um link com a nossa história. Ela é o nome de alguém importante, ela é uma data importante, ela é uma situação importante, às vezes ela é uma palavra de incentivo, de motivação. Então, aquela senha que nós escolhemos, ela é significativa para nós. Por isso que quando a gente puxa aquela senha na memória, ela rapidamente vem. Por quê? Porque ela está linkada a um fato da nossa vida. E o nosso cérebro, então, ele linka isso como algo importante. Eu geralmente costumo aí escolher minhas senhas com alguma motivação. Às vezes tem até uma palavra, né? Uma motivação, algo que eu quero que transforme na minha vida, eu coloco como senha ali. E dá muito certo, porque aí lembrando dessa senha, né? Eu me lembro também, vou lembrando dessa motivação, lembro da senha. E lembrando da senha, eu lembro da motivação. Então é algo que vai se conectando comigo. E para o nosso desafio das metas, é muito importante, então, você escolher a partir de hoje 3 metas para ser alcançada até o dia 9 de março. E essas metas, seria interessante escolhê-las com um objetivo, ou seja, para que eu vou querer escolher essas metas? Onde a realização dessas metas vai impactar diretamente na minha vida. E o que é impactar na minha vida? Vai causar transformação na minha vida. E agora, é muito importante perceber isso. Eu estou escolhendo algo, esse algo vai trazer uma mudança de hábito na minha vida, mas essa mudança de hábito eu estou escolhendo porque eu quero evoluir na vida. Eu quero melhorar um aspecto da minha vida. Aliás, 3 aspectos da minha vida. E semana passada eu dei uma dica, né? Quais são esses 3 aspectos? Nós podemos focar em 3 áreas, se vocês assim acharem interessante. A área da saúde, a área dos relacionamentos. E esse relacionamento aqui, ele não precisa necessariamente ser um relacionamento amoroso, mas ele pode começar, por exemplo, um relacionamento conosco mesmo. Então, por exemplo, às vezes tem muitas pessoas que têm problemas com a autoestima. Tem a autoestima muito baixa. Então em 2022 eu vou focar na minha autoestima, para elevar a minha autoestima. E aí essa meta de elevar mais a minha autoestima, ela vai ter alguns pontos. Né? O que eu posso fazer para elevar a minha autoestima? Lembrando sempre que, por exemplo, o que eu faço para elevar a minha autoestima é diferente daquilo que a Odaísa faz para elevar a autoestima dela, que a Jana faz para elevar a autoestima dela, que a Geisiane faz,
que a Lília faz, né? Que a minha mãe faz para elevar a autoestima dela. Cada uma de nós tem ações que vão impactar diretamente em nós, que são significativas para nós, mas que para o outro não é tão significativa assim. E isso que é o legal do desafio, é escolher metas que depois, com um objetivo grande, que depois vão ser detalhadas nessas metinhas. Qual é a ação que eu vou escolher para melhorar o relacionamento comigo mesmo? Qual ação eu vou escolher para melhorar a minha saúde? Qual ação eu vou escolher para melhorar ali a minha área de carreira, de finanças? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade aí na área das finanças. E é uma área que sempre pega para todo mundo. Mas quando a gente questiona assim, você consegue, você coloca, anota os seus gastos, anota as suas entradas, consegue perceber o quanto você ganha e o quanto você gasta? A pessoa não sabe nem o mínimo que é a questão financeira. Então, melhorar as finanças também em 2022 é talvez melhorar o relacionamento com ela, olhando para ela, né? Nós na constelação nós temos uma frase que ela é bastante transformadora e bastante significativa, que é eu vejo você. Quer dizer, eu te olho profundamente para te conhecer, né? Eu me relaciono com você. Então, com as nossas finanças, dá pra gente também olhar para a cara delas e dizer, eu olho você. Eu tô vendo o desastre que você tá indo ladeira abaixo, eu não tô fazendo nada, né? Então, é importante a gente tomar essa consciência. E escolher as nossas metas dentro dessas 3 áreas pode ser, né, interessante para nós. Oi, Karen, seja bem-vinda à live. Mari, eu não quero escolher dentro dessas 3 áreas. Eu quero focar numa área só, né? Ok, a escolha é sua. O que fica mais significativo para você? Olha, eu vou focar nessa área aqui, porque eu acho que focando com 3 atitudes nessa única área, eu vou conseguir alavancar todo o resto. Então, eu vou focar muito nas finanças, porque me relacionando bem com as finanças, eu vou conseguir me relacionar bem também comigo mesma, eu vou cuidar um pouco melhor de mim, vou cuidar melhor da minha saúde, então vou poder investir em alimentação mais saudável, em suplementação, eu vou poder investir em exercícios, em academia, em roupas que eu gosto, e aí com roupas melhores eu vou me sentir melhor, né? Eu vou investir em cursos que vão elevar a minha autoestima, então eu vou focar só na financeira, porque se eu tiver dinheiro para isso, e se eu souber gerenciar isso, eu vou gerenciar as outras áreas. Ok, mas você paralelamente, você vai então estabelecer. Talvez se você focar numa área só, fique pesado. Então, o nosso objetivo também aqui do desafio Cumprindo Metas é trazer algo que seja possível, seja realizável, algo que seja leve, né? E algo que você realmente, no final dos 87 dias, diga assim, uau, eu consegui mudar esse hábito na minha vida e porque eu mudei esse hábito, eu consegui realizar as minhas 3 metas. Então, ao finalizar essa live, escolha as 3 metas. Quais são essas metas que você quer realizar? Que você sonha, que você pensa assim, nossa, se eu conseguir realizar essas 3 metas, quando chegar em dezembro de 2022, eu vou estar nesse patamar. Ou, melhor ainda, quando eu chegar em março, né, no dia 9 de março, eu estarei mais ou menos
vivenciando dessa forma, porque eu escolhi essas 3 metas e porque eu mudei alguns hábitos para realizar essas 3 metas. Então, isso é bem importante, né? Hoje de manhã eu coloquei aqui no story. Você traz o sentimento para a realização dos seus sonhos? E pouca gente interagiu e pouca gente respondeu. O pulso do nosso coração, ele é muito mais intenso do que da nossa razão. Então, é preciso imaginar, já se olhando, como se essa meta já estivesse alcançada a partir de hoje, se sentir já realizando essa meta. Então, vamos dizer que agora você escolheu essas 3 metas, né? Colocou essas metas no papel. Então, lembre-se, escolher 3 metas é necessário colocá-las no papel. Na live passada eu dei até uma formulazinha, escolha as 3 metas, divida-as, né, em 4 trimestres para ficar mais fácil ainda de cumpri-las. E vamos começar então, né, por esse primeiro trimestre, vamos dizer assim, já incluindo o nosso dezembro. Então, nós vamos ficar dezembro, janeiro, fevereiro, né? E vamos alongar, pegar um pedacinho de março. O que eu quero para esses 3 meses na minha vida? É bem interessante. Depois que a gente escolheu, pensar assim, qual é o meu objetivo aqui nesse desafio? É realmente ser a primeira a bater as metas que conquistei, ou meu objetivo é avançar, é evoluir, é cumprir essa meta? Nós temos que pensar que nós estamos aqui buscando qualidade, buscando direção. E direção é mais importante do que velocidade. Por quê? Quanto mais nós conseguimos ir realizando as metas que nós nos propomos e mudar os hábitos que nós nos propomos, mais nós vamos adquirindo confiança, constância na nossa vida. E isso é muito importante. E qual é o método que funciona, então, para colocar essas metas, né, em ação? Nós vamos usar um método muito simples. Esse método ele está presente em 2 livros que foram a base dos nossos estudos lá com o primeiro grupo que eu participei e que está sendo a base daqui. Se chamam Hábitos Atômicos e O Poder do Hábito. Mas eu não vou trazer a leitura do livro aqui. Quem sabe, num segundo momento, se, né, vocês preferirem, a gente possa até fazer a leitura e aprofundar um pouco os capítulos desse livro. Mas nós vamos trazer alguns insights que esses livros trazem. A primeira forma de começar a realizar metas e cumpri-las é pegar uma meta e dividi-la em pequenas metas, em pequenos momentos de realização. Vou explicar para vocês. Então, vou colocar aqui o exemplo dos exercícios físicos, que talvez seja um pouco mais fácil da gente visualizar e exemplificar. Mas esse exemplo, ele cabe também em qualquer outra meta. Vamos dizer que nesse ano de 2022, você queira adquirir o hábito de fazer exercícios físicos, que você tenha como meta se movimentar fisicamente. Porque você começa já a identificar que, em primeiro lugar, o exercício faz bem para o teu corpo, que às vezes você está meio desmotivada, meio sem energia, e você acha importante fazer esse exercício, talvez porque também você consiga perceber que o exercício vai te trazer realmente mais saúde, vai te prevenir de alguns problemas futuros. Então, você tem escolhido o exercício físico como meta. Então, em 2022, eu quero me tornar uma pessoa que pratica exercícios físicos. Pronto. Sair do sedentarismo, uma pessoa sedentária,
e me tornar uma pessoa ativa, uma pessoa que está em movimento através dos exercícios. E aí é muito comum a gente partir logo na primeira semana, eu vou andar 1 hora, eu vou fazer exercícios todos os dias, eu vou direto para academia, né? Vou malhar ali meia hora, depois eu vou na esteira mais 1 hora e tal. Então a gente já começa num ciclo de autossabotagem. Porque a gente sai do zero e vai para o muito. Então eu saio do nada de movimento e vou para o meu corpo se movimentar todos os dias e fazendo um movimento pesado para ele. Então vocês imaginam uma pessoa que não está acostumada a caminhar muito, está acostumada a só andar com o carro ou com moto ou em um transporte público e está completamente sentada todos os dias. De repente essa pessoa quer caminhar todos os dias durante 1 hora, fazer esteira 1 hora e fazer exercício físico. O corpo vai pedir socorro no primeiro segundo, porque já na mente vem aquela ideia, isso para mim não é possível, é pesado demais. Então diminua essa meta em micro hábitos, em micro metas. Olha, eu vou começar a caminhar 3 vezes por semana e eu vou andar durante 10 minutos. E aí vocês podem até darem risada, né? Porque eu disse assim, nossa, como é que uma pessoa vai conseguir cumprir as metas do exercício dela? 10 minutos? 10 minutos é ridículo. Porém, para algumas pessoas, 10 minutos vai ser uma coisa difícil demais para colocar em prática no dia a dia. Então, essa pessoa pode também reduzir aquela caminhada dela para 5 minutos, para 2 minutos. Não importa aqui a velocidade do que a gente está fazendo com o movimento. O que importa? Importa que eu esteja em movimento. Importa que o meu cérebro ele entenda que eu preciso do movimento do exercício físico. E caminhar, sim, isso mesmo. Direção é mais importante que velocidade. Cláudia, seja bem-vinda. Fazer esse processo, né? Então, eu estou caminhando. O meu cérebro tem que entender que agora eu sou uma pessoa que quero me movimentar. Me movimentar devagar, mas me movimentar, né? Isso é muito importante. Vocês já fizeram essa experiência de, às vezes, ter alguma dificuldade para realizar alguma coisa e, de repente, você falar assim, não, vou lá, eu vou tentar só um pouquinho para ver se dá certo. E, de repente, esse pouquinho te chamar para um pouco mais e um pouco mais? Comenta para mim se vocês já fizeram essa experiência na vida, né? E o quanto talvez foi bom se desafiar num pouco mais. Então, isso é importante, né? O nosso cérebro, ele vai entendendo as mensagens que nós vamos mandando para ele. Então, hoje eu estou me movimentando por 2 minutos. Às vezes, fazer um exercício físico por 2 minutos. Me alongar por 2 minutos. Então, todos os dias, talvez todos os dias seja difícil. Seja bem-vinda, Giane. Não, eu vou fazer os exercícios por, 3 vezes na semana. E assim, né? Então, a Lila tá falando que era melhor ficar estática. Sim, ficar estática é cômodo para nós, né? Mas, assim, aquilo que o nosso corpo, ele pede para nós de ficar parado, o nosso espírito pede para a gente se movimentar, porque nós fomos feitos para o movimento, para a evolução. Então, é muito importante, né? A gente querer evoluir cada vez mais, cada vez mais. E eu vou pedir para vocês um movimento aqui de evolução também. Então, vamos pegar esse aviãozinho que está aqui embaixo e vamos convidar ao menos 3 pessoas para vir participar dessa live. Se ela não participar agora, depois ela vem na gravação.
né? Vamos convidar aí o pessoal para vir participar também desse movimento. Se desafiar, quando a gente começa se desafiando aos poucos, vai chegar o momento que nós mesmos vamos falar: nossa, mas 2 minutos, fazer alongamento por 2 minutos, não dá nem para começar, né, a agitar, nem para pegar, sei lá, nem para aquecer o braço, né? 2 minutos já se passaram. Então, eu vou aumentar para 5 minutos. E aí, com o passar do tempo, esses 5 minutos também vai estar sendo pouco. E assim nós vamos aumentando. Que hábito nós estamos mudando aqui? O hábito da constância, o hábito de sair do nosso comodismo, o hábito da perseverança. E aí, todo o nosso corpo, ele começa a entrar nesse movimento, nessa onda nova. Eu posso, olha, eu estou perseverando há 1 semana nos alongamentos por 2 minutos. Semana que vem, eu já vou fazer esse alongamento por 5 minutos. Na terceira semana, eu percebo que 20 minutos de alongamento é bem legal para mim, porque eu me sinto aquecida, meu corpo se sente melhor, a endorfina está cada vez melhor no meu organismo. A Rosa entrou. Tô falando Rosa aqui porque tá escrito Rosa 120 do deserto, né? Mas se não for Rosa, coloca teu nome aí para nós. Então, o meu corpo, ele vai entendendo a minha mensagem. Olha, ela tá querendo se movimentar. Se ela consegue se movimentar ali no alongamento, ela consegue se movimentar também em uma outra área da vida dela. Então, por exemplo, às vezes eu consigo também fazer esse movimento pequeno de talvez me olhar com mais amor todos os dias no espelho. Coisa que às vezes era difícil antes. Minha estima estava muito baixa, mas eu consigo hoje passar no espelho e dizer assim: eu estou cuidando de você. Eu te quero bem. Olhar para mim mesma e dizer: eu estou cuidando de você, eu te quero bem. Não vai demorar 5 minutos para falar tudo isso, nem 2 talvez, né? Vai ser difícil no primeiro? Vai ser super difícil para quem tem uma estima baixa. Vai ser super difícil para quem está passando por um processo de depressão. Eu mesma já passei por isso, né? Olhar no espelho e dizer: olha, eu tô cuidando de você, eu te quero bem, era um suplício. Porém, com o passar do tempo, aquelas barreiras, aquelas muralhas que estão ali, elas vão caindo, elas vão melhorando. E nós vamos pedindo mais. Por quê? Aquilo que era a dificuldade do momento, aquilo que era um ranço que a gente tinha de fazer o exercício, um ranço que tinha de se olhar no espelho, que era uma dificuldade, ele passa a ser cada vez mais prazeroso. E aí existem pessoas que podem dizer: ah, Mara, mas eu não consigo fazer nem 2 minutos, né? E aí eu pergunto: quem em você está com tanta dificuldade assim? É você adulta que sonha com uma vida melhor, com uma vida de realizações, que quer mais para a sua vida? Ou é a sua criança machucada, birrenta, que está ali dentro de você dizendo: eu não quero sair daqui, porque eu ainda acho que os meus pais, os meus cuidadores, aqueles que estão ao meu lado têm obrigação de cuidar de mim, então eu não quero sair daqui. Eu não quero ser favorável a isso. E eu não vou me movimentar. Então, para quem que você está dando lado nesse momento? Para essa criança birrenta e machucada, que precisa de socorro, e que você é a única pessoa que pode socorrê-la, ou para a mulher adulta, para o homem adulto, que está aí, está dizendo: eu tenho sonhos, eu preciso realizar os meus sonhos. Eu tenho sonhos, mas eu não aguento realizar esses sonhos. Por quê?
porque eu tenho uma moleza que mora dentro de mim. Eu tenho uma falta de ânimo, uma falta de energia que mora dentro de mim e que não me deixa fazer as coisas que eu sonho. Então, eu sonho ter uma casa melhor, eu sonho ter uma vida melhor, eu sonho em ganhar mais. Ai, mas quando eu vou fazer as coisas me dá uma preguiça, uma moleza, uma dificuldade. Então, eu acabo não fazendo. Então, eu acabo não realizando as minhas metas. Para quem que eu vou dar lado nessa vida? Ou eu vou dar lado para aquela mulher, para aquele homem que estão aí? Não, eu posso mais, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa inércia dentro de mim, essa moleza, mas eu sei que se eu né, forçar um pouquinho, se eu me esforçar, se eu for atrás, afinal de contas, 2 minutos, nossa, o que eu faço em 2 minutos? Gente, eu não vejo um post no Instagram, eu não vejo. Porque se eu vou ler bem aquela figurinha, se eu vou ver um vídeo no Instagram, no YouTube, se eu vou ver um meme, né? Era meme que tava na minha cabeça, não figurinha. Se eu vou parar para ver um Reels, eu particularmente adoro ver o Reels porque são muito criativos, mas eu gasto muito mais do que 2 minutos. 2 minutos não bastam. Então, por que eu não posso gastar, né, comigo esses 2 minutos para dar um up na minha vida, na minha saúde, no meu relacionamento, na minha finança? E aí, por exemplo, tem aquela questão, né? Poxa vida, eu gastei, saí, comprei algumas coisas para mim e eu não anotei. Eu vou gastar 2 minutos para anotar. Ou eu vou colocar ali num aplicativo que faça isso para mim, mas eu vou gastar depois 2 minutos para poder estar olhando qual foi o meu gasto, se entrou no aplicativo aquilo que eu gastei, se ainda não entrou, né? É um cuidado que nós temos conosco. Então, a nossa meta, ela vai se tornando mais leve e ela vai se tornando mais possível. Quando eu comecei o desafio com a minha mentora, a Alessandra Camilo, eu estava numa pegada nessa área do exercício, né? E me motivou muito, porque tinha dias que, seja as dores, seja a dificuldade de fazer o exercício, me desmotivavam completamente para realizar tudo aquilo. Mas a minha motivação, como eu falei para vocês, não era tanto realizar exercício, mas era ter mais saúde. Então, o grupo me ajudava a fazer esses exercícios, a me manter motivada e aquele pouco que era feito já era uma grande motivação para conseguir o mais. Quando a gente começa nesse movimento do pouco, depois nós vamos lá para frente e às vezes depois que você está lá com 20 minutos de alongamentos, de exercício, você mesmo se decide, nossa, que legal, talvez seria interessante. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Talvez seja interessante fazer exercício com alguém me orientando. Então eu procuro ou um personal, ou eu procuro uma academia, ou eu procuro participar de um grupo de exercícios, né? E aí eu sei que com esse apoio do personal, ou da academia, ou do grupo, eu não vou conseguir fazer somente 15 minutos, mas eu consigo fazer 30 minutos. Por quê? Porque ali, além dos exercícios, vai rolar amizade, vai rolar interação, vai rolar a motivação do outro. Então, isso vai ser muito importante para mim. Então, um hábito que eu comecei pequenininho, que foi aquele de me exercitar todos os dias e fazer esse hábito cada dia 2 minutos, eu fui aumentando para 10, para 15, para 20, meia hora e depois, sem perceber, esse hábito já está sendo prolongado por 1 hora, às vezes por 1 hora e meia. E sem perceber também, eu começo a perceber mais energia na minha vida, mais energia de ação,
mais força de vontade, mais paz também, mais tranquilidade. Porque a gente começa a colher os ganhos daquelas 3 metas. Vamos dizer que, por exemplo, nós estamos aqui, né, que alguém escolha aumentar a sua autoestima, se elogiando, buscando uma formação para que possa se conhecer melhor. O quanto de ganho essa pessoa não vai ter? Imagine que uma pessoa mais saudável, uma pessoa com mais energia, uma pessoa com mais autoestima, uma pessoa com mais gerenciamento financeiro, onde ela não pode estar chegando, né, na sua vida. Vocês acham que ela vai conseguir conquistar mais coisas ou continuar no patamar que ela está? Se ela começar, então, ir dando os pequenos passos nas metas que ela se propôs. Escrevam para mim aqui no chat. Uma pessoa que está se propondo a melhorar mais, ela vai conseguir conquistar mais coisas ou ela vai continuar ali no patamar que ela está? O que vocês acham? Isso, ela vai evoluir, mas o segredo é que ela vai evoluir de uma forma leve, né? Ela não precisa evoluir de uma forma pesada. Eu tenho que, não, eu estou me colocando, né, com calma. E aqui vai entrar uma parte muito interessante do nosso eu, que é pouco falado, que é o eu observador. Nós vamos ativar aqui o eu observador. O que é o eu observador? Ele é diferente do nosso ego. O eu observador, ele está aí só para observar os nossos movimentos. Então, ele não está para nos cobrar. Nossa, hoje não consegui fazer. Eu tinha me proposto fazer exercício por 2 minutos, eu tinha me proposto anotar, não anotei aquilo que eu gastei hoje. Eu não me motivei hoje, né? Eu não busquei mais autoestima para mim. Eu fracassei. Não, o eu observador, ele não está aí nem para criticar e nem para elogiar. Ele simplesmente ele está aí para olhar, para observar. Então, olhar e dizer, hoje eu não consegui colocar a minha meta em prática. Interessante. O que houve diferente, né? Hoje que eu não consegui colocar a minha meta em prática. Pronto. Eu não fui uma fracassada. Eu não fui aquela lamentela e mimezenta que fica falando assim: ah, eu sou um fracasso mesmo, nada que eu faço dá certo, nada que eu me proponho dá certo. Olha só, eu sabia que não ia dar certo esse negócio de meta, nunca deu certo para mim. Não, eu só observo. Eu só observo. E digo para mim mesma: hoje eu não consegui realizar. Assim como eu posso também estar me observando e dizer para mim, olha que interessante, eu estou conseguindo realizar os 2 minutos que eu tinha me proposto. Olha que interessante, eu já consigo realizar meia hora de exercício. Nossa, que interessante, eu já estou conseguindo anotar tudo aquilo que eu gasto, tudo aquilo que eu quero realizar, já estou conseguindo fazer um planejamento financeiro. Interessante isso. Eu estou me alimentando melhor, mais saudável. Isso, a Lília está colocando assim que a cobrança, né? Quando a gente cobra nós mesmos, é muito prejudicial para as metas. É uma falha faz a gente desistir, né? É isso mesmo. Então, nós estamos
Com esse método, nós estamos também ativando aqui o nosso eu observador. O que esse eu observador ele vai trazer para nós? Ele vai trazer evolução, conhecimento, autoconhecimento, quer dizer, conhecimento de mim mesma. O que eu proponho, fazer e por que eu não fiz? Nossa, eu não fiz. Interessante, por que eu não fiz? E aí eu busco na minha memória. Nossa, eu não fiz porque, na verdade, hoje eu não me priorizei. Eu preferi ficar, né, acomodada lá no sofá. Preferi ficar me lamentando e não fiz os 2 minutos de exercício. É interessante. Por que será que eu fiz essa opção hoje? Pronto, eu não estou me cobrando, mas eu estou me conhecendo. O que me levou hoje a ficar largada lá no sofá ou ficar me lamentando com outras pessoas e não estar fazendo meu exercício? É só isso. Então não precisa pegar o chicote, eu não fiz, eu sou isso. Não, eu só estou observando. E aqui eu vou propor para vocês um método, né, que nós usamos lá no grupo e que eu falei que eu ia trazer para vocês porque eu achei legal. E detalhe, vou fazer junto com vocês. Pegar, pode ser o post-it ou pode ser também um bloquinho de anotação ou pegar, por exemplo, um sulfite, cortá-los, né? A gente fazer então essa, né, 87 quadradinhos assim, que vão lembrar os 87 dias que nós vamos estar em movimento. Colocá-lo num painel, colocá-lo na parede, colocá-lo ali. A cada dia que nós conseguirmos vencer as 3 metas, a gente tira e coloca num outro lugar. Se vocês quiserem anotar também, hoje eu consegui e como foi, né? Como foi ter conseguido? Foi difícil? Foi fácil? Foi difícil por causa disso. Eu viajei, nossa, hoje eu viajei, e porque é período de férias, de Natal, né? Então, eu hoje não consegui fazer meus 2 minutos de exercício. Interessante isso. Quando eu tô fora de casa fica mais difícil. Ok, coloco ali do lado. Aí pego outro papelzinho. Então, vai diminuindo de um lugar e vai aumentando para o outro. Hoje eu consegui, mesmo estando fora de casa, eu troquei. Então, o meu exercício, né, era um alongamento. Mas eu decidi, ao invés de ir pelo elevador, no lugar onde eu trabalho, eu decidi pela escada. Então, a escada, subir e descer a escada, foi a minha escolha de exercício para hoje. De repente, no terceiro dia, eu decidi descer um ponto antes daquele que eu desço do ônibus e ir caminhando. No quarto dia, hoje, realmente, com tudo aquilo que eu tinha de preparação para o Natal, que eu tinha de preparação, né, não deu para fazer os exercícios. Então, a gente vai se conhecendo. Assumindo esses hábitos, nós vamos nos conhecendo melhor. O que está por debaixo de tudo aquilo? E conhecimento não é flagelação, né? Flagelação é o quê? Pegar o chicote e ficar lá se martirizando. Não fiz, eu não faço. Olha, eu estou há 10 dias sem fazer o que eu me propus nas minhas metas. Há 10 dias que eu não consigo nem remover o papel. Então, aí é um momento interessante de parar e se questionar. Eu quero mesmo isso para minha vida? Eu quero mesmo realizar essa meta? Eu acredito que essa meta ela vai me levar para um outro nível? Ou eu não acredito? Ou realmente eu acho que eu não mereço ir para um outro nível? Não, eu acredito, mas eu ainda não estou conseguindo me movimentar. Então, a partir de hoje, como eu vejo que tá difícil, eu vou trocar a minha proposta, né? Então, eu falei para vocês a questão, vou subir a escada,
eu vou descer antes. Talvez seja o dia que não dê para fazer movimento nenhum. E aí é muito legal para quem tem os sobrinhos, eles podem ajudar nessas metas, né? Outro dia eu estava com os meus sobrinhos e eu tenho um exercício para os olhos, para melhorar a visão, que tampar o meu olho, que é mais forte, né? No meu caso é o esquerdo, eu enxergo melhor com o olho esquerdo. O direito, ele tem mais graus, eu enxergo menos dele. Então, o meu exercício é assim, brincar com uma bolinha, né? Tampando um olho. Então, quando eu tô em casa, às vezes eu coloco o tapa-olho e jogo essa bolinha, mas eu estou sozinha. E outro dia, eu estava com os meus sobrinhos e a gente eu percebi que eles podiam me ajudar no exercício. Então, o que que eu fiz? Cada um tinha um pano na mão e eles se divertiram a beça fazer isso comigo. E aí eu tampei um olho com a mão mesmo, simplesmente, porque eu não tinha levado o tapa-olho. E eles ficaram jogando o pano para que eu, né, me movimentasse, pegasse aquele pano em diversas direções. Cumpri o meu exercício para os olhos, me diverti com eles e a coisa fluiu assim, bem leve. Então, na realização das nossas metas também, às vezes acontece uma coisa que é muito importante para todas as áreas da nossa vida, seja para a saúde, para nossas finanças, para as nossas carreiras, para o nosso relacionamento, que é a parte de sermos criativos. Então, o nosso cérebro ele vai ativando. Nossa, eu tenho uma meta para cumprir hoje, eu não vou poder cumpri-la da forma que eu tinha me proposto, mas eu gostaria de cumpri-la. Então, como é que eu posso cumprir da melhor forma possível, mesmo se não vai ser igual aquilo que eu tinha me proposto? Então, aí a gente ativa a nossa criatividade. Quantas pessoas são promovidas no serviço pelo fato de serem criativas ou de darem boas ideias, né? São pessoas, tem um termo para isso, coparticipativa, colaboradoras, né? Não é bem esse termo que não me vem na mente, mas assim, aquele funcionário que ele não fica esperando, né, alguém chegar com uma proposta. Não, ele vem e traz uma proposta nova, né, para agregar. Então, saber trocar essas metas também, saber adaptá-las ao nosso momento, ao lugar que nós estamos, também traz para nós mais criatividade para o nosso cérebro. Aqui a Lília falou assim, é bom ver metas como algo mais leve ou como algo mais sério e necessário. Tá, isso é interessante, né? Ou eu levo a sério e aí eu fico chata, ou eu pego leve e perco o fio da meada. Então, Aristóteles dizia que o equilíbrio está no meio termo. Quando eu falo assim, eu vou pegar leve, eu não estou dizendo assim, eu não estou levando a sério. Eu estou levando tão a sério e eu me comprometo tanto comigo que eu vou pegar leve, porque eu sei que se eu pegar muito pesado, vai ser muito pesado para mim, para o meu corpo, para o meu cérebro, para o meu emocional. Então, como eu estou levando a sério, porque eu retenho que aquela meta, ela é importante para a minha vida. Ela é importante porque eu quero que ela traga uma evolução. Vocês pensam, por exemplo, essa questão da saúde, né, quando a gente faz exercício, mas vamos pegar o outro lado lá, a questão das finanças. Se eu pegar a sério, anotar tudo aquilo que eu gasto no mês e der uma olhada no final do mês nas minhas contas e perceber, nossa, eu tô gastando demais em certas coisas que são desnecessárias. E esse dinheiro está me faltando, talvez para eu sair com uma amiga,
talvez para eu comprar aquela roupa que eu desejo, porque aí eu fico sem. Então, veja bem, eu peguei leve, anotando só um dia, mas na verdade esse leve, ele foi uma coisa muito séria que eu tive comigo, um compromisso muito sério que eu tive comigo. É um compromisso sério levado com carinho. Então, eu me olho com carinho, eu não me trato, né, a ferro e fogo, mas eu faço aquele trato comigo. É a minha mulher, né, que sou eu, a minha figura feminina, adulta, a mulher, né, no caso aí depois os homens que vão entrar na live, o homem que está olhando com carinho, talvez para aquela criança machucada que existe dentro de mim, que mora dentro de mim e que está falando para mim, eu não consigo. E aí nós dois juntos, nós vamos chegar num consenso. Nós vamos começar devagarzinho então, porque você tem medo desde pequena, e nós vamos evoluir juntas. Então aqui nós estamos caminhando junto, o meu eu adulto com o meu eu criança machucado. Então eu trago leveza e seriedade, são duas parceiras, elas não são contrárias uma da outra. Quando eu digo que pode ser leve, é porque eu estou me tomando a sério. Eu estou me tomando com carinho. É leve, mas eu quero chegar ao topo da montanha. Então eu preciso ir subindo, eu preciso ir fazendo o caminho devagar, eu preciso fazendo esse caminho admirando o percurso. Eu preciso perceber tudo aquilo que tem em volta de mim. Porque às vezes, se eu não percebo, eu vou cair na trama, né? Então aqui, eu preciso em prática na hora de fazer as metas, em todas as... Sim, é interessante. Então, quando eu começo a ir com leveza, na verdade eu estou fazendo uma escalada. Mas uma escalada, assim, olhando essa escalada numa, sabe, bem de perto aquela escalada. Então, eu tô olhando onde eu vou colocar meu pé, eu tô olhando a firmeza que eu coloco naquele caminho, eu estou olhando se aquele caminho ele pode me levar lá no topo, se ele não pode me levar, e se eu tenho, né, às vezes uma dificuldade, então eu recuo, e isso é importante para mim. Então, na verdade, toda essa leveza, ela tem como fundo a segurança, a confiança e a perseverança. São essas três palavras que estão no fundo dessa leveza toda. E por isso ela é séria, né? Quando eu falava para vocês, por exemplo, a questão dos meus exercícios para os olhos ser tomado em consideração, ser feito com as crianças, na verdade, sim, eu posso me divertir, ao mesmo tempo eu posso ter saúde com aquela diversão, porque dos risos, da interação vem saúde também, mas eu posso estar cumprindo a minha meta de exercitar os meus olhos, né? Isso vem também da professora lá que faz o exercício. Veja bem, isso daqui é um dos meus dados de exercício dos olhos, né? Então aqui, toda vez que a gente jogar esse dadinho para cima e virar, vai ter uma parte do corpo para a gente massagear ou alguma tarefa, né? Que veio no próprio curso. Então aqui essa parte, por exemplo, massagear o pescoço. Depois fazer exercício com os olhos. Quadril, movimentar o quadril, né? Movimentar a mandíbula. Então, assim, é uma forma prática, uma forma alegre, uma forma séria de colocar em prática aquilo que vai trazer mais saúde. Então, essa é a proposta que eu faço para vocês, de hoje até semana que vem. Semana que vem, eu vou avisando vocês, mas nós vamos mudar as lives para quarta-feira, tá? Talvez seja até um pouco mais tarde, depois vocês me colocam ali no direct, seria interessante um horário mais tarde. Eu vou mudar para quarta-feira as lives, mas a nossa proposta é fazer o quê? De hoje
até quarta-feira que vem, elaborar as 3 metas. E fazer um quadro, uma parede, ou colocar até dentro da porta do guarda-roupa, né? Os papeizinhos. Pra gente ir tirando dia após dia, quando a gente cumpre a meta. Se a gente não cumprir, a gente pode também tirar, mas anotar sempre, né? Eu cumpri, foi legal, cumpri essa meta hoje, hoje eu não consegui cumprir nenhuma das 3, hoje só cumpri 2. Vamos anotar lá. Por que a gente vai anotar? Para a gente ir ganhando autoconhecimento, só isso. A gente se conhecer. Então, de hoje até quarta-feira que vem, a gente vai fazer esse movimento, né? E fazendo esse movimento, a gente depois, quarta-feira, vai conversar como é que foi fazer esse movimento na semana do Natal. Porque assim, quando a gente quer alguma coisa, se a gente não tiver um certo, por isso se chama desafio cumprindo metas. Se a gente não se desafiar, a gente vai conseguir isso, a gente não vai ver o valor para isso também. Então eu quero compartilhar com vocês, porque eu também vou fazer, vou colocar nos stories, né? A gente vai compartilhando como foi fazer esse desafio na semana do Natal. Trouxe algum resultado? Foi difícil? Foi complicado para nós? Então, bora lá. Vamos escolher as 3 metas, fazer os papeizinhos e ver como que a gente vai reagir de hoje até quarta-feira que vem, que vai ser dia 29. Então, dia 29, nós estamos aí às portas de 2022. Será que a gente já conseguiu fazer um movimento para dizer, não, esse 2022, alguma coisa vai ser diferente, vai ser melhor na nossa vida? Então, vamos começar a movimentar tudo isso aí. E eu vou compartilhando com vocês. Me mandem no direct, por enquanto ainda o grupo de pessoas que estão me ouvindo aqui é um grupo pequeno. Porém, me mandem no direct também se vocês gostariam de fazer todo esse exercício em grupo. Porque o grupo motiva, né? Ah, Mari, eu compartilho com você, tá? Mas eu sou uma pessoa só. Quanta riqueza a gente não consegue quando a gente tem um grupo maior. Às vezes, a dificuldade daquela pessoa ali do grupo e a superação dela me ajuda a me superar e levantar também, né, o meu ânimo, a minha estima. Tá ok? Então, eu aguardo aí, né, mandem fotos, fizerem o painel para a gente ir colocando e formando esse movimento aqui de compartilhamento. E muita gratidão por essa hora que nós passamos juntos. Uma ótima semana para vocês. E vamos continuando nesse movimento de renovação que o Natal está trazendo para nós. Fiquem com Deus. Um beijo a todos.